palavra de Deus que está aí escrito em Joel, capítulo 2, versículo 32. Joel, capítulo 2, 32. Amém? Está escrito assim, Joel 2:32. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Aqui está o centro de tudo. Todo aquele que invocar o meu nome, esse será salvo. Meu Deus, deixa eu ler aqui ele todo para vocês. Joel 2, lê 12 agora, 2:12 ao 13. E assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aleluias. Onde que eu li o 32? No começo o 32 diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o meu nome será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como diz o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor o chamar. Glória a Deus. Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor José Rodrigues é meu pai, pastor presidente ali do campo era pastor presidente do campo Taguatinga. Hoje está jubilado, né? Mas a dona Selma e eles são daqui dessa congregação, em nome de Jesus, né, mãe? Vamos dizer, irmãos, amém, glória a Deus. E nós temos um irmão que está ali visitando nós lá atrás. Vamos dizer para ele: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama você, viu? Seja bem-vindo, varão, em nome do Senhor Jesus. Esse texto que Deus trouxe ao meu coração, no final, quero que a pastora Kelly lê um compromisso que eu quero que os irmãos lute, né? Pelo casamento, homens e mulheres. Nós estamos sendo ensinados nos cultos de quarta-feira, né? Um lar edificado por Deus. 2 quarta-feiras foi o pastor, a outra uma quarta-feira foi o pastor Nilonei, né? E a outra quarta-feira agora que vem, nosso pastor presidente, pastor Antônio Baltazar, vai estar vindo fazendo um encerramento, e será uma bênção em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu também coloquei aqui Atos capítulo 2, versículo 15 ao 21. Atos capítulo 2, versículo 15 ao 21. Achou aí? Vamos ler? E pode ficar sentado mesmo. E estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e fumo ou fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande dia e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Eu comecei com Joel 2, 12 ao 13. Mas como eu posso ser salvo? Tenho que me converter. E Joel 2, 12 diz: assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos, pois, a mim. Olha lá, que maravilha! De todo o vosso coração. Eu vou mais longe: de todo o vosso entendimento, de toda a vossa força,
de toda a vossa sabedoria, porque é dessa forma que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Os 2 maiores mandamentos que Jesus nos entrega e diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus sobre toda a força. Às vezes você vai estar fraco, mas mesmo assim você veio adorar. Verdade, mesmo você vai estar fraco, tendo pouca força, não negastes o meu nome, tendo pouca força, continua firme na perseverança e sabendo que você serve um Deus glorioso, poderoso, que Ele tem a vitória nas mãos. Glória a Deus, aleluias. E Ele continua dizendo, com jejum e com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Meu Deus, que maravilha é essa? Como eu posso chegar mais perto do Senhor? Eu tenho que rasgar o meu coração na presença dEle. Eu tenho que entregar o melhor louvor, eu tenho que entregar a melhor oração, eu tenho que entregar o melhor para Ele. E quando nós viemos para a casa dEle entregar o melhor, sem querer nada em troca, Deus recebe a sua adoração, Deus recebe o seu louvor. Deus agora Ele pega o seu corpo como sacrifício vivo e fala, agora você tem um verdadeiro adorador. E verdadeiro adorador, ele adora na dificuldade, ele adora na riqueza, ele adora na pobreza, ele adora na enfermidade. E verdadeiro adorador, ele casou com Cristo. Aleluias. Verdadeiro adorador, ele entendeu que agora ele tem a marca de Cristo. Ele é marcado pelo sangue. O sacrifício de Jesus foi muito grande por nós na cruz do Calvário, para trocar Ele por um prato de lentilha. Eu falei na quarta-feira, eu falei esses dias, muitas pessoas têm trocado Cristo por nada dessa terra, porque tudo dessa terra é nada, porque a glória dessa terra é passageira, mas a do céu é eterna. Por isso que eu tenho que colocar o meu coração, o meu tesouro no reino do céu. Porque se nós colocarmos o nosso coração no reino do céu, irmão, nada da terra vai te parar. E Deus tem bênção para entregar nos filhos da terra. Sim, você pode comer o melhor dessa terra, porque agora o seu coração está lá. E quem tem um coração lá no reino dos céus, ei, como assim, pastor? Andando, buscando, fazendo a vontade de Deus, o melhor. Entregue o melhor para Ele todos os dias. Rasga o seu coração. Rasga o seu coração na presença de Deus. Chore. Chore mesmo lágrimas verdadeiras, porque Ele conhece o seu coração. Chegou a hora de nós entendermos que a vinda de Cristo está tão perto. E o pastor é o que mais prega. Jesus está voltando para levar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas isso eu tenho que sacrificar todos os dias. Eu tenho que crucificar a carne. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que falar como o apóstolo Paulo disse. Ele disse, ele é o meu Deus, aquele... Eu falei assim, meu Deus, esse homem extraordinário. Ele foi tão audacioso e falou assim: ei, sedes meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Irmão, é tão difícil servir a Cristo, mas tem recompensa. Você está carregando a cruz, você está negando a si mesmo, você está seguindo Jesus. E eu sempre falo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus todos os dias, todos os dias, todos os dias. É todos os dias. Não é só na Santa Ceia, não é só quando vem para o culto. Não, irmão, servir a Jesus é todos os dias. Em casa, no trabalho, dentro do carro, na faculdade, na escola, aonde você estiver, sirva a Jesus. Seja um exemplo, emane a luz que habita dentro de você. Porque quem tem luz não habita trevas. Mas quem dá lugar, as trevas tomam de conta. Pode vestir como luz, pode andar como luz, pode cantar, pode pregar como luz, mas não tem luz. E quando chegar naquele dia, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Nós temos que ser amigo dele. Ele está chamando agora, ele está alertando, ele está avivando, ele está reavivando, ele está enchendo nós do Espírito Santo para nós entendermos que ele está voltando. Não é hora mais de brincar. Como o tempo está passando rápido, como está voando o tempo, está assim, no piscar de olhos. Nós já estamos chegando já no final do mês. Tão rápido passou. Santa Ceia daqui um dia.
Misericórdia. Daqui um dia nós estamos no meio do ano, daqui um dia nós estamos comendo carne assada aqui na nossa igreja no final do ano, se Jesus permitir, se Ele não voltar. E Jesus tem voltado. O irmão Valdemir estava lendo, estava orando para as pessoas que estão morrendo. Jesus tem voltado para muitos em particular. Como está a sua vida se você morrer agora? Se você morrer agora, nesse exato momento, um abrir e fechar de olhos, qual é o seu destino, céu ou inferno? Não podemos brincar com o Evangelho, não podemos brincar com esse nome. E Ele está dizendo: todo aquele que invocar o nome dEle, esse será salvo. E é o nome sobre todos os nomes, o nome dEle é Jesus de Nazaré. O Cristo ressuscito, Ele ressuscitou. E Ele tomou esse nome, o nome sobre todos os nomes. Eu coloquei aqui Joel 12. Antes de falar de poder, Deus fala de coração. Ele quer que você rasgue o seu coração na presença. Ele quer que você viva intensamente para Ele. Ei, Jesus está voltando, a seara é muito grande, tem muitas coisas para ser colhida, muitas almas para ser colhida, e Deus quer usar quem? Nós. Deus quer usar vocês, Deus quer usar vocês, Deus quer usar nós, porque nós temos que se colocar como ceifeiro do Senhor. Jesus, eu quero ser um embaixador de Cristo na terra, eu aceito, Senhor. E isso é buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar, disse Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mas nós somos doutrinados desde a infância, nós somos ativados, nós somos incentivados a buscar somente o reino da terra. E esquecemos que Jesus pediu buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Nós temos que buscar o reino do céu e a justiça de Deus. Nós temos que ser justos na terra também. Porque, irmão, se Jesus voltar, vai ficar, não vai subir. E lá no céu nós vamos ter surpresa. Quem você acha que ia não foi, quem você acha que não ia, chegou lá. Aleluias. Então trate de mudar a sua vida, trate de rasgar o seu coração na presença de Deus. Pare de examinar a vida do próximo, comece a examinar a si mesmo e fala: Pai, eu estou olhando-me diante do espelho, eu preciso ser mudado, eu preciso ser restaurado. Jesus, muda o meu jeito de falar, o meu comportamento. Jesus, muda a minha ira. Tem hora que eu iro, Senhor, não dou conta de segurar. Espírito Santo, confessa. E quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E Deus vai lá na tua fraqueza e dá força. Porque Ele quer que nós falamos, Ele quer que nós confessamos. Aleluias. Deus não começa com dons. Deus começa com um coração contrito. Um coração que se derrama na presença dEle. E Ele começa a derramar azeite. Ele começa a trazer o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus entra para dentro da nossa vida e começa a nos lavar, começa a nos purificar, começa a tirar o pecado, começa a tirar o eu, começa a encher nós tanto do Espírito Santo, que não é mais nós, não é mais sobre mim, é sobre Ele que eu vou falar. Aleluias. É a hora de nós entender que Jesus está voltando. Comece hoje, não espere, não deixe para amanhã, porque amanhã vai ser tarde. E Jesus disse: a hora vem, e Ele dá um ponto: é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Ele está falando isso para quem? Para uma mulher que tinha 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. Que amor é esse? Ele nos tirou do lamaçal de pecado, Ele nos tirou lá desde o esterco e nos fez assentar entre príncipes. Então eu tenho que me comportar como príncipe, eu tenho que me comportar como um cidadão do céu. Eu tenho que saber que a minha identidade é de lá. Eu não sou dessa terra, eu sou peregrino. O irmão Rogério cantou: nós somos peregrinos nessa terra, nós viemos de lá, nós somos gerados nele antes da fundação do mundo. Para quê, irmãos? Para nós voltarmos para Ele. Aleluia. Nós estamos passando um tempo aqui passageiro, tão rápido. Ame mais, sorria mais, ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia. Ame mais o teu próximo como a ti mesmo. Ame mais a tua esposa, ame mais os teus filhos, ame mais o teu esposo. Ame. Cuide dele, porque às vezes ele pode ir embora agora e você não deu tempo de amar como era para ter amado. Viva
nos dias na terra como se fosse o último com o teu marido, como se fosse o último minuto que você poderia morrer, e aí você pode perder o céu. Nós podemos perder o céu por um minuto no canto escondido, no pecado. Sim, podemos perder o céu. Deus está vendo tudo e todos, e Ele nos chama, irmão Raiz, para nós entregar a nossa vida inteiramente, dizer: eis-me aqui, Senhor, a minha vida é tua, o meu trabalho é teu, a minha família é tua, os meus filhos é teu, Jesus, a minha casa é tua. Ei, toma de conta, Jesus é o cabeça, e Ele só tem bênção para os seus filhos. É o que nós temos ensinado no culto de ensino. Traga a presença de Deus para dentro da tua casa, traga a presença de Deus para dentro do teu lar, traz a presença de Deus para dentro da tua finança, traz a presença de Deus para dentro do teu casamento, para dentro do teu quarto, traz a presença de Deus, porque quando a presença de Deus vem um revertimento, revestivos. Ele reverte com as armaduras, e Ele te dá força para vencer no dia mau. Aleluias. Chegou a hora de nós levantarmos e dizer: Pai, não adianta a gente pegar, o mundo está em crise, o Brasil está em crise. Nós não somos ativistas contra políticos, não. Nós vamos entrar no joelho, na oração, e falar: Deus, o Brasil é do Senhor Jesus. Não adianta a igreja sair para a rua e fazer protesto. Não, nós vamos no joelho, e no joelho dobrado a igreja vence. No joelho dobrado, Pedro estava preso, a igreja continuou orando, e Deus enviou o anjo, e o anjo fez o que? Libertou Pedro. Assim foi com Paulo e Silas, presos na prisão, e eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam trabalhando para Deus, e foram presos injustamente, mas não negaram o nome dele, não blasfemaram contra ele. Mesmo apanhado, mesmo nu, de joelhos, eles só vão adorar. E quem adora a Deus manda resposta. Quem adora a Deus responde. É adorar de coração. Ei, Deus responde oração, Deus responde louvor. Tem dia que você vai chegar dentro do teu quarto e coloca um louvor e rasga o teu coração, chora. Ei, vai vir um alívio na alma. Deus vai te restaurar, Deus vai te renovar, e vai falar assim: meu Deus, que Deus maravilhoso, obrigado, Jesus. Só você que tem esse privilégio. O mundo não conhece, você conhece Ele. Nós temos esse privilégio do Espírito Santo de dar paz, que é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho que dará paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras somos sarados. Só Ele que pode curar a ferida, só Ele que pode te dar paz. O mundo não pode dar paz. A irmã Inglês contou, disse: eu experimentei tudo desse mundo, mas não achei essa paz, somente em Jesus Cristo. E todo aquele que invoca o nome dele, ele entra dentro do coração, ele entra dentro da vida. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ei, você vai ter o privilégio de Jesus entrar dentro da tua casa, dentro do seu ser, fazer morada, sentar, é ter relacionamento contigo. Ele começa a te ensinar o caminho. Ele fala: o caminho não é esse, foge, desvia, sai de perto, vai orar mais, leia mais, jejue mais, consagre mais. Isso é Jesus, o Espírito Santo dizendo: ei, meu filho, vai para a igreja, sai de dentro da tua casa. E se você ficar em casa domingo, à noite parece que uma noite vazia, e aí o Espírito Santo de Deus: falei para você ir, vai para a igreja, vai adorar. Isso é ter Deus dentro do nosso coração. Aleluias. Oh, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nós já estamos vivendo isso. Atos 2 começou, Joel profetizou, e Atos 2 começou, e está chegando um dia de Jesus voltar nas nuvens. Ele vai voltar nas nuvens, e no soar da trombeta nós vamos encontrar com Ele. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e os que estão vivos vão ser arrebatados, transladados, e vão encontrar com Cristo, com o Mestre nos ares. Então vale a pena negar a si mesmo, vale a pena carregar a cruz, vale a pena servir a Jesus, porque, irmãos, o Espírito dele está sendo derramado dentro de nós. Para quê? Para nos dar força. Para quê, pastor? Para nós vencer no dia mau. E o dia mau tem chegado na vida de alguns, que é na luta, na tribulação, na tempestade.
E como vencer esse dia mal? Na oração, no jejum, na consagração, vindo para a casa de Deus. Esse aqui é a casa do Senhor, a casa de oração. Jesus diz: é minha casa de adoração, de oração. Então, irmão, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Tenha reverência. Você veio para adorar, então adore em espírito e em verdade. Guarde a palavra dentro do coração e fala: Deus, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu não quero mais andar conforme o mundo anda, porque o mundo, irmão, não tem nada para oferecer. O que eles estão oferecendo é ilusão, é passageiro, é uma prisão invisível de drogas, de bebida, de prostituição. Mas Jesus está dizendo: eu vim para que tenha vida, e vida com abundância, tanto na terra como no céu. Preste atenção. Abundância de vida, abundância de paz, a qual o mundo não pode dar, e você tem, você carrega. E as pessoas que estão ao nosso redor querem essa paz, porque você emana a luz do Espírito Santo que habita dentro de você, e Ele está chamando: vinde como estais, cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tem muitas pessoas sobrecarregadas, muitas pessoas com depressão, ansiedade, muitas pessoas cheias, meu Deus, com tanto problema, e você com a luz do mundo, com muito problema, muitas vezes muito mais, mas você carrega uma paz. Você fala assim: ei, Jesus está dizendo: vinde como estais. É só Ele que pode te dar paz. Ele entra no teu casamento, irmão, Ele entra na tua finança, Ele entra em toda a situação e começa a renovar, a restaurar, a mudar de dentro para fora. Tudo que Deus faz é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Fomos ensinados na religião, na religiosidade, que era de fora para dentro. Não, mas é de dentro para fora. E quando a transformação entra de dentro para fora, nós não tem mais vontade. Aleluias. Eu gosto de ouvir um pregador, ele sempre fala, e eu testemunho de um senhor muito rico, fala assim: mas ser crente é muito difícil. É não, meu filho, é fácil. Jesus entra dentro do nosso coração, nós vamos ter força para vencer. Mas crente não pode beber? Ele pode. Crente pode fumar? Pode. Crente pode prostituir, trair a mulher? Pode. Mas por que vocês não fazem? Porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Aleluias. Isso é liberdade. Ele te deu livre-arbítrio. É você que escolhe o caminho do céu ou inferno. Aleluias. Então vale a pena adorar a Deus. Olha aqui que eu coloquei um grande alerta. Nós vemos aqui em Joel perigos, muitos perigos: sangue, fogo, coluna de fumaça. Isso aponta para dois níveis: manifestação espiritual presente e juízo futuro. Nós já estamos vivendo. Deus já manifestou o Espírito Santo de Deus através de Atos 2. E até o dia de hoje Ele está entre nós, e Ele está dentro de nós. O Espírito Santo está aqui, Ele está dentro de você. E Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei. E Jesus diz mais, que quando nós se convertemos, quando nós arrependemos, agora vem o Espírito Santo, entra dentro da casa e varre a casa. Então isso já confirmou, nós já estamos vivendo isso. Você tem algo extraordinário dentro de você, mas atente os sinais. O homem mata por nada, mata por uma pedra de crack, 5, 10 reais, não sei nem quanto que é. Mata por uma intriga no meio da rua. Mata a esposa porque a esposa não quer mais. Mata o esposo. Filhos mata pai por causa do dinheiro. Aconteceu aqui no Peixe. As filhas mataram a própria mãe por causa do dinheiro. Pais matam os filhos. E está acontecendo isso. Já está acontecendo. E nós temos que abrir os nossos olhos, porque o mundo doutrinou que para tudo isso é normal. Mas não é normal. Jesus está voltando. Se prepare, os sinais já se cumpriram. Sangue, meu Deus. Os homens na rua andam irritados, mata por causa de um acidente. Se tiver armado, ele vai lá e mata. Misericórdia. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Jesus está voltando, e o juízo dele vai vir sobre toda a carne. Todo aquele que nele crê será salvo. Eu digo mais, eu sempre gosto de falar para vocês: tem pouca força. Apocalipse,
Eu gosto demais de Apocalipse, esse texto que marcou a minha vida, porque às vezes a gente acha, o apóstolo Paulo disse que ele pensava que estava forte, aí ele estava fraco, e quando ele pensava que estava fraco, aí que ele estava forte. E aqui tem esse cumprimento aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Vou ler tudo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escrevi isso dizendo: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. E eu sei as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Comece, entende? Guarde a palavra, vive na palavra, porque quem guarda a palavra e tendo pouca força, e não negastes o meu nome, e não negar e guardastes a palavra de Cristo, que é a vida eterna. Ei, irmão, quando nós guardamos a palavra, ei, você vai lutar com todas as forças para ficar firme na presença, para não pecar, para não mentir, para não roubar, para não matar. É as leis da terra, mas é as leis de Deus. E aí você decidiu adorar a Deus em espírito e verdade, e você entendeu que agora você clamou o nome dele. Ei, se você morrer agora, como está a sua vida? Céu ou inferno, depende de você. E a passagem do céu, ela é segura. Você vai lá e compra ela. Como assim? Jesus te comprou com sangue. Não é você que vai comprar com o seu trabalho, com o seu serviço, não. Ele te comprou, Ele te gerou, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Agora o que eu tenho que fazer? Negar a mim mesmo, carregar a cruz e seguir Jesus todos os dias. Eu tenho que amar a Ele sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Ele sobre todas as coisas, Ele vai emanar uma glória tão grande de dentro de você. Eu digo para vocês, a família vão ser impactada, os filhos vão ser impactados, o seu marido vai ser impactado pelo poder da oração. E você está vivendo uma vida agora em outro nível. Você aumentou o nível com Deus. E aumentar o nível com Deus é na oração, no jejum, na consagração, na vigilância. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai. Porque, irmãos, ninguém sabe o dia da manhã. Lá dentro do seu quarto, dentro da sua casa, ninguém está vendo. Lá no trabalho, dentro do carro, ninguém está vendo. Mas o Criador dos céus e da terra está olhando tudo e todos, as tuas ações. Ele compreende o teu coração, Ele sabe dos teus pensamentos. Como você está vivendo? Começa a se encher de Deus. Começa a se encher de Deus. Começa a se encher de Deus. Porque quando nós começamos a se encher de Deus, nós não vamos dar lugar para o diabo. Porque não tem nada vazio. Está tão cheio da glória, tão cheio da presença, tão cheio da palavra. Ele diz: ei, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem, vai estar cumprindo aqui. E você mesmo tendo pouca força, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai te responder, Ele vai te dar força para vencer nos dias maus, porque você guardou a palavra, você está vivendo na palavra, você está ligado nele. E quando você abrir a boca, o diabo vai bater em retirada. E Jesus diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se o teu marido está brabo, se a tua vizinha está braba, se alguém te ameaçou de morte, você está tão cheio de Deus. Ei, o homem pode matar a carne, mas o meu espírito é dele, é por ele, aleluias, que nós estamos aqui na casa do Senhor para adorar. Adore, viva uma realidade. Comece a ler a Bíblia, comece a examinar a ela, comece a guardar a palavra, porque muitas orações não são respondidas, porque não está vivendo na palavra. E isso aqui tem tirado o tempo de Deus. O celular tem matado muitos, cegado a muitos da casa do Senhor. Antigamente era novela, televisão não, mas hoje é um celular portátil que carrega no seu bolso. E às vezes você está dentro da igreja, mas o corpo está dentro, mas a mente está lá no outro mundo. Não ouviu nada, não aprendeu nada e vai embora para casa sem nada, porque veio só o corpo. Nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade, corpo, alma e espírito. Ei, comece a entronizar os pensamentos do reino dos céus.
Comece agora, não deixe para amanhã. E fala: Deus, me ensina a viver verdadeiramente para o Senhor. Eu não quero mais andar, Pai, conforme o mundo anda. Eu decidi te adorar, e eu decidi te adorar. Meu Deus, vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter tempestade, vai ter gigante, vai ter muralhas. Ei, mas não se preocupe, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está sendo escudo e broquel na tua casa, na tua família, porque você decidiu adorar. E quem decide adorar, quem decide viver para Ele, quem decide se converter de corpo e alma e espírito, ei, o mundo pode se levantar, mas vai levantar para cair. Nem a morte, nem potestades, nem demônios, nada pode nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos amou, o amor dele é tão grande por nós. Mas só basta nós entender que eu agora tenho que acessar. Acesse o extraordinário, acesse o Espírito Santo. Ele está ao nosso redor, Ele está ao nosso meio. Viva intensamente, ora intensamente para Ele, porque Deus começa agora a te encher de glória e de presença. Não é para você cruzar os braços e ficar em casa, não, é para pregar a palavra. Eu sempre tenho incentivado os irmãos, aonde que tiver, no consultório médico, pregue a palavra. Minha mãe mesmo esse dia pregou a palavra, né? Uma mulher chegou, ela se abriu, porque veio a presença de Deus. E aí a pessoa precisa, tem pessoas carentes, querendo ouvir de você que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, e você carrega Ele dentro de você. Não seja egoísta e não carregue Jesus somente para você, não. Espalhe o nome dEle, pregue o nome dEle em tempo e fora de tempo, porque está chegando o grande dia. Jesus está voltando para levar uma igreja. E como está você? Ele sempre diz: e eis que cedo vem, sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E eis que presto venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Que obra nós temos feito? Quantas almas nós temos ativado? Quantas almas, vidas nós temos feito como discípulos? Portanto, ide, fazei discípulos. Não pode morrer em você. Nós estamos vivendo uma geração que nem os filhos mais querem seguir o pai. Por quê, pastor? Porque o mundo tomou de conta, vem doutrinando desde a infância, desde o berço, numa televisão, no celular, e não quer mais, não quer vir mais para a igreja. É uma grande realidade. E agora o que nós temos que fazer? Entrar na oração e dizer: Pai, tem um encontro com meu filho. Pai, tem um encontro com meu esposo. Pai, tem um encontro com minha esposa. Espírito Santo de Deus, entre na minha casa. Espírito Santo de Deus, transforma o meu marido, transforma a minha esposa. Ei, entre na guerra, transforma, Jesus, os meus filhos. Nós vamos ensinar aqui, irmão. Nós temos que guerrear. É uma luta, é uma guerra constante. Jesus entrou para dentro da sua vida. Ah, se fosse só assim era bom demais. Não, mas Ele quer que você negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, as obras da carne, a vontade e os desejos da carne. Você agora, nesse exato momento, está negando a si mesmo, pastor. Nós estamos negando a nós mesmos, sabia? Era nós estar lá em casa, deitado no domingo, né? Às vezes comendo uma carne assada, alguém jantando em família, descansando. Mas nós vamos negar a nós mesmos, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos aprender a ser igreja para ser a igreja na quinta, na quarta, na segunda. Ei, nós temos que ser igreja por onde nós passamos. Então preste atenção, você hoje negou a si mesmo. Não venha adorar a Deus por causa do pastor, não, venha adorar a Deus por causa de Jesus. Não venha adorar a Deus, não venha para a casa de Deus por causa de um pregador, por causa de um cantor. Nunca tenha um ídolo na sua vida, pelo amor de Deus. É só a Ele a glória, a Ele a honra, somente a Ele. E mais ninguém, aqui é Ele, o prédio é dele, foi Ele que deu para nós. Nós estamos aqui, nós estamos aqui glorificando, exaltando, querendo. Ei, Deus, faça, manifesta poder. Eu sempre oro: Deus, derrama os dons espirituais para os teus filhos, derrama os 5 ministérios para casa, Senhor, para a tua igreja.
E o 5 ministério, uma igreja dotada com o 5 ministério, é uma igreja que cresce, uma igreja dotada com os dons espirituais, é uma igreja que cresce. Então comece a orar dessa forma. Deus derrama os dons espirituais sobre nós, derrama os 5 ministérios sobre nós. Daqui eu profetizo mestre, eu profetizo profeta, eu profetizo pastor, eu profetizo evangelista. Isso é os 5 ministérios, e nós temos que estar pronto para receber. Mas como eu posso receber? O Caleb está buscando desde criança, e em nome de Jesus, daqui um dia ele recebe os dons espirituais, ele recebe os 5 ministérios, porque aquele que busca acha, o que procura encontra, o que bate a porta abre-se-vos-á. Ele está aqui dizendo: ei filho, vinde benditos de meu pai, vinde benditos de meu pai. E quando nós rasgamos o nosso coração e invocamos o nome dele com planto, com jejum, com choro, ei, ele vem com a vitória nas mãos e diz: filho, eu estou contigo nessa guerra. Ei filho, não tema o gigante, eu vou quebrar o gigante, eu vou derrubar as muralhas, eu vou derrotar para você. Não se preocupe, eu estou contigo nessa guerra. Porque quando nós deixamos ele lutar por nós, não é mais nem por força, nem por violência, agora é ele que faz a obra. E quando nós entendemos isso, irmão, ei, pode levantar quem quiser levantar, vai cair, porque agora você decidiu andar no fruto do Espírito, e quem anda no fruto do Espírito quer andar na vontade de Deus. Ei, pode levantar, mas vai levantar para cair, porque o teu Deus, ele tem poder de jogar lá no vaso, lá na mão do oleiro. Ele é oleiro e começa a quebrar o vaso e faz de novo. Ei Deus, ele está fazendo isso com muitos. Ele fez isso comigo, eu entrei nas mãos do oleiro, o oleiro me refez de novo. Ei, mas dói, tem marcas, tem dor, tem. Mas aí quando a pessoa se posiciona, ele faz o vaso e começa a encher o vaso de quê? Da glória, da presença, do Espírito, do azeite, para te dar força e dizer: ei filho, eu estou contigo, não temas, marche, porque eu vou abrir o mar para você passar. Marche, porque eu vou abrir o mar para você passar. Entenda, não temas o gigante que se levantou na tua vida. Não temas, porque o Deus que nós servimos é o Deus que derrota. Aleluias, glória a Deus. Pastora Kelly, se prepara. Eu coloquei aqui, veja a sequência espiritual. Deus chama ao arrependimento, o homem se volta o coração para Deus. Deus promete derrotar os inimigos e te encher do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus se manifesta em Atos 2. Sinais acontecem, nós já estamos vendo todos os sinais acontecendo na terra, todos os sinais. Em Mateus capítulo 24 tem um versículo que eu não lembro aqui, que ele diz que a vinda dele vai vir, com ele vai voltar, quando todos os seres humanos, todos ouvirem que Jesus Cristo veio e morreu por nós na cruz. Todos. Alguém acha ele aí? Só para nós finalizar. Mateus 24, pode achar bem, procurar. Ele só vai vir depois que todos ouvirem que Jesus, tem pessoas ainda que nunca ouviu que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Está aí, está escrito. Jesus está voltando. A salvação Ele nos entregou. Aleluias. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele é um Deus de padrão. Ainda hoje Ele é o mesmo Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento. Ele é o Deus da graça, e a graça agora superabundou em Jesus Cristo. A graça superabundou. Por quê, pastor? A gente lê lá no Velho Testamento, às vezes Deus mandando matar, Deus fazendo aquilo, Deus matou o filho de Davi, Deus matou aquele homem que jogava o semi fora. O pastor leu aqui, por 2 vezes Deus matou os filhos daquele homem que jogava o semi fora. Deus matou o filho de Davi. E você vai ver Deus matando. Ai, mas que Deus é esse? Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Ele é imutável. Ele está dizendo agora lá na parábola que eu contei para vocês, que eu li esses dias pregando aqui no culto de domingo, que Ele é a videira verdadeira, e as varas que não der fruto Ele vai arrancar e jogar fora. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Está no Novo Testamento. Ele é justo, Ele é juiz.
como está. O povo está pensando que é pela graça, vai viver normalmente. Não, Deus te chamou para ser um verdadeiro, e verdadeiro não vai se misturar com o mundo, verdadeiro vai andar no contrário ao mundo. Eu já preguei tanto sobre o Salmo 1, nós temos que viver o Salmo 1. O Salmo 1 para nós vivermos não é fácil. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é fácil. Isso já estava no Velho Testamento, e no Novo, no Novo parece que dobrou. E agora eu tenho que carregar Jesus Cristo todos os dias, eu tenho que querer Ele todos os dias, eu tenho que ansiar, eu tenho que escolher Ele todos os dias. Escolha Jesus todos os dias da sua vida. Não negue Ele. Não negue Jesus por nada deste mundo. Não negue pelo momento de prazer passageiro. Jesus é eterno, e Ele está chamando os homens e mulheres para se posicionar no reino, porque Ele quer homens e mulheres verdadeiros, porque só vai subir os escolhidos. O chamado vai ficar. Eu sempre falo, o chamado canta, o chamado dizima, o chamado oferta, o chamado vem para a igreja, o chamado se veste como crente. Mas se Jesus voltar, vai ficar, porque Ele está andando e vivendo conforme o mundo o chamou para viver, não como Jesus. E quem anda como Jesus chamou para viver, ele vai negar a si mesmo. Ele vai carregar as marcas de Cristo e falar assim: o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi tão grande por mim, então não vou negar Ele por nada. Não vou negar Ele por um prazer, não vou negar Ele por riqueza, não vou negar Ele por um carro, não vou negar Ele por uma casa, não vou negar Ele por uma mulher, não vou negar Ele por um homem. Não, você não vai negar Ele. Você decidiu servir a Ele e falar: eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração, mesmo que o mundo não esteja vendo, mesmo que você esteja escondido, Deus está te vendo, e Ele conhece o teu coração. Quando você rasga o coração na presença e decide adorar, meu Deus, Ele vem. E Ele vem um choro. A gente chora na presença, porque Ele vem para dizer: ei filho, eu estou contigo na tua luta, eu estou contigo na tribulação. Ei, não temas, não desiste dos teus filhos, não desiste do teu marido. Ore e fala: Deus, faça a tua vontade, mas eu quero que tu salva ele, Senhor Jesus. Salva meu marido, salva meus filhos, Senhor Jesus. Profetiza. Aleluia, fique de pé. 24:14 disse Jesus: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Está escrito ou não está? E esse evangelho do reino, use o seu status para pregar, use o seu Instagram para pregar, use o seu Facebook para pregar, use todas as redes sociais para pregar. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque não é em vão. 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 Nós vamos colher lá no céu. O melhor tesouro não está aqui na terra. O melhor tesouro está viver com Ele na eternidade. Viva intensamente para o Senhor. Não vem para a igreja por causa do pastor, por causa do pregador, por causa do cantor. Venha por causa de Jesus. Se Jesus é falado, se Jesus é o centro, continue na igreja. No dia que Jesus sair do centro dessa igreja, irmão, saia dela. Porque Ele tem que ser o centro de toda a pregação. Ele tem que ser o centro de tudo. Nós estamos aqui para adorar a Ele, não aos homens. Os homens vão morrer. Tem pessoas que adoram homem. Foi lida a palavra hoje. Tem pessoas que adoram pessoas, venera Ele. No dia que Ele morrer, a terra vai comer Ele. Acabou. Mas a Jesus não, é eterno. Nós temos que adorar Ele, venerar Ele, adorar Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, a sua vida, o seu trabalho, os seus filhos. Fala: é teu, Jesus, é teu, Jesus. Ei, Jesus, entra na casa. Ei, Jesus, o meu marido é teu, Jesus, a minha esposa é tua. Ei, Jesus, os meus filhos é teu. Começa a profetizar agora. Ei, Jesus, os meus filhos é teu, a minha casa é tua. Ei, Jesus, os meus netos, os bisnetos, os taranetos é teu, Senhor Jesus. Profetize sobre a tua família, profetize sobre a tua casa.
Jesus, aqui tem um povo, Jesus, faminto pela tua presença, faminto pela tua vontade, andar conforme o Senhor nos ensinou, nos ensina, nos capacita, nos restaura, nos regenera. Ei, Jesus Cristo, vai enchendo essa igreja de glória, da presença, vai trazendo cura, milagres. Ei, Jesus, nós pedimos cura, milagres, prodígios, e Deus, que o teu nome seja pregado em tempo e em fora de tempo. Ei, Jesus, que o alvo seja sempre o Senhor, aqui o centro é o Senhor, aqui o Senhor é adorado. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Nós não estamos aqui adorando o homem, nós estamos adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Nós estamos adorando então Jesus. Ei, Jesus, manda presença, manda cura. Ei, Jesus, tem alguém precisando ser curado de dentro para fora. Ei, Jesus, tem alguém ouvindo. Ei, Jesus, tem alguém ouvindo agora que o Senhor vai entrar na casa. Ei, Jesus, entra na casa. Ei, Jesus, faz morada. Ei, Jesus, entra no marido. Ei, Jesus, entra nos filhos. Ei, Jesus, entra na esposa. Faz a tua obra, faz a tua vontade. Eu comecei a sentar aqui e falei: Jesus, ei, Jesus, traz o marido da fulana. Ei, Jesus, traz o marido da secana. Ei, Jesus, traz Jesus, porque o Senhor é Deus. Traz, Jesus. Ei, Jesus, traz os filhos que estão desviados. Ei, Jesus, entra na casa. Vai quebrando, vai revestindo nós, Pai, com teu Espírito Santo. Vai enviando anjos poderosos, vai enviando anjos poderosos ao nosso redor agora. Vai quebrando toda a corrente, vai quebrando todo vício, vai quebrando toda dependência, vai quebrando toda influência maligna, pelo poder do teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Vai agora, Jesus, entra nos casamentos, entra nas casas, entra nos filhos, entra nos maridos. Ah, Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como ministro de Deus na terra, como embaixador de Cristo na terra, eu profetizo em nome do Senhor Jesus: todo levante do diabo vai ser quebrado pelo poder do nome do Criador, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai começar a trazer vidas para essa igreja, e nós vamos começar a orar, interceder por elas, e em nome do Senhor Jesus, vidas vão ser renovadas, vidas vão ser restauradas, casamentos restaurados, filhos restaurados, presença de Deus neste lugar tão grande, no extraordinário. Aleluias. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pelos corações quebrantados que ouviram a tua voz. Obrigado, Jesus, pelas vitórias nas vidas dessas mulheres que estão intercedendo pelos seus maridos. Obrigado, Jesus, pela vitória por essas mulheres que estão intercedendo pelos seus filhos. Obrigado, Senhor Jesus, pelas nossas vitórias. Obrigado, Jesus, por a tua presença. Obrigado pelo Senhor ter falado conosco, que nós venhamos guardar a tua palavra e praticar dia após dia. Vai levando a tua igreja debaixo da tua unção, debaixo da tua unção, Jesus. Aleluias. É uma vigília, hein? Aleluia, a paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui um propósito que o Senhor colocou no coração do pastor, para nós começarmos hoje, e vai dar início hoje às 11h30 da noite, tá? É em prol do encerramento do ensino, né? Das quarta-feira, que vai ser quarta-feira, vai ser o pastor presidente Antônio Baltazar que vai estar aqui, né? Então, o pastor colocou esse propósito de 3 dias. O lar edificado por Deus, que tem como base bíblica Josué 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este propósito nasce com um clamor: restaurar, fortalecer e revestir as famílias. São dias de consagração, oração e jejum, buscando a presença de Deus para trazer salvação, cura e alinhamento dentro do lar. Não é apenas um jejum, é um chamado ao altar, é
É um movimento espiritual pela família. De domingo, que é hoje, para segunda, início do propósito. Horário que vai iniciar das 11h30 à meia-noite. Direção: meia hora de oração intensa, entrega total do propósito ao Senhor. Após a oração, após meia-noite, início do jejum que vai até a meio-dia. Isso é para quem puder, irmãos. Quem tiver condição física, né? Que puder ir até meio-dia de segunda-feira, de amanhã, entrar no propósito de jejum e oração, de hoje meia-noite até meio-dia de amanhã. Objetivo: consagrar o início, quebrar resistências espirituais e apresentar a família diante de Deus. Segunda-feira, dia de consagração e alinhamento. Horário da oração, das 11h30 a meio-dia. É isso? Segunda-feira aqui. Segunda-feira, horário de oração, das 11h30 à meia-noite. É porque está aqui durante o dia. Das 11h30 à meia-noite. Após a oração, início do jejum e o jejum de segunda-feira, de terça-feira, né? De segunda para terça, até as 2h30 da tarde. Quem puder, irmãos. Quem não puder, Deus sabe, né? E pode entregar mais cedo. Mas é sacrifício. Durante o dia, ouvir louvores, ouvir pregações, ler a palavra de Deus e evitar distrações. Propósito espiritual, alinhamento do lar, quebra de conflitos, restauração da paz dentro de casa. De terça para quarta-feira, oração das 11h30 à meia-noite. Então, todos os dias, a partir de hoje até terça-feira à noite, né? Até quarta-feira, vamos estar orando das 11h30 à meia-noite. E tendo como direção oração com a família, oração com a esposa. Após a oração, início do jejum. O jejum de terça para quarta será de meia-noite de terça até às 6h da tarde na quarta-feira. Para quem conseguir e puder, tá? Ou até as 2h30 ou até a hora que conseguir. Importante que cada um respeite o seu corpo com sabedoria e direção espiritual. O propósito espiritual é salvação de familiares, marido não crente, esposa não crente, filhos e fortalecimento e revestimento do casamento. O foco espiritual do propósito é restauração da família, cura emocional dentro do lar, fortalecimento do casamento, unidade familiar, salvação aos que ainda não servem a Jesus. E o encerramento será quarta-feira à noite no nosso culto de ensino, que será a ministração com o nosso pastor presidente Antônio Baltazar. E o tema é: o lar é edificado por Deus, que tem como base bíblica Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Família não se sustenta apenas com esforço humano. Família se sustenta com a presença de Deus. Quando Deus entra no lar, o que estava quebrado é restaurado. O que estava frio volta a viver. O que estava perdido encontra o caminho. Este propósito não é o fim, é o início de um novo tempo dentro das nossas casas. Amém? Glória a Deus. Por nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai de meu Senhor e de meu Salvador Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença mais uma noite para agradecer ao Senhor pelos milagres, pelas maravilhas, pela bondade e misericórdia do Senhor que tem nos alcançado, que tem alcançado a nossa família. Ó Pai, continue, Senhor, agradando da postura do Teu povo nesta congregação, ó Pai, aonde aqui, Senhor, o Teu povo te serve, te adora e busca a Tua presença. Vai visitando agora aquele lar, ó Pai,
da mamãe, do papai que está aqui, mas que os teus filhos ficaram em casa, estão pelas ruas e que ainda não servem o Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar e trazer de volta, ó Pai, o filho pródigo, Pai, para que ele reconheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas suas vidas, Pai. Alcance os nossos familiares que ainda não se converteram, que estão na idolatria, ó Pai, ou na cegueira espiritual, assim como o Senhor nos alcançou para interceder por eles, ó Pai, eles sejam alcançados e trazidos na sua presença, papai. Os nossos familiares que estão enfermos, o meu sobrinho que está ali em Porangatu, ó Pai, tratando daquele câncer, a medicina já não tem, Senhor, conseguido alcançar aquilo que é necessário, mas nós estamos crendo no milagre, mas que a vontade do Senhor seja feita na vida daquele varão, ó Pai. Assim oramos a Ti nesta noite e te agradecemos, ó Pai. Fica conosco, dá-nos uma noite de paz, acampa o teu exército de anjo em volta de nós, ó Pai, e por onde nós andar, Senhor, que o Senhor nos guarde no meio de um mundo corrompido e contaminado pelo pecado. Livra, Senhor, do laço da morte, do laço do passarinheiro, ó Pai, e das pestes perniciosas. Livra-nos, ó Senhor, e nos guarde na palma da tua mão. Assim nós oramos a Ti, ó Pai, e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Faça assim com a tua mão santa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja para com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém, igreja? E Deus em Cristo vos abençoe.